Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante pensador medieval do século IX. Eu me refiro a Juan Escoto Eriúgena. O nome pode variar de acordo com cada comentador. Alguns preferem chamá-lo de Erígena. Na verdade, se nós fôssemos traduzir o nome dele para o português, seria João, escocês, nascido na Irlanda. Naquela época havia a questão de imigração entre a Escócia e a Irlanda. A coisa não estava muito bem definida, mas não vou entrar nesses detalhes aqui contigo agora. Eu falo em Irlanda porque Eriúgena, tá, é uma referência à Irlanda, é nascido na Irlanda. Erin é o antigo nome dado à Irlanda, Erin. Não temos realmente uma certeza com relação à sua data de nascimento, à sua data de morte, como ele morreu, o que ele fez, qual foi a formação que ele teve. Pouco ou quase nada se sabe sobre a vida dele. Mas há um consenso entre os comentadores que ele teria nascido no ano de 810 e vindo a falecer no ano de 877. Se faleceu em Paris, ou se foi assassinado por seus próprios alunos na Inglaterra, não há um consenso com relação a esses fatos da vida dele. Agora, o que há de consenso é que ele é considerado o mestre da Renascença carolíngia. Tá? O que nós sabemos realmente do Juan Escoto Eriúgena é a partir do momento em que o rei Carlos o Calvo o chama à sua corte para que ele possa traduzir o livro do Dionísio. Nós temos um vídeo sobre ele, Pseudo Dionísio, que eu recomendo que vocês vejam. Mas na época, acreditava-se na época que era realmente o Dionísio Areopagita, aquele com quem Paulo travou contato. Você tem uma referência disso na viagem de Paulo a Atenas, quando ele vai até o Areópago. Lá encontra um homem que fica para escutá-lo, que seu nome é Dionísio. Só que nós sabemos hoje que esta obra do Dionísio é bem posterior e não pertence a esse Dionísio. Então é falso Dionísio, pseudo Dionísio. Mas não ocorria isso na época do Juan Escoto. O que mais é assim? Ele faz a tradução do Pseudo Dionísio, uma nova tradução, que já havia uma. Ele conhecia bem o grego. Na época, as pessoas que moravam no local, que hoje nós chamamos por Irlanda, elas tinham mantido ainda parte da cultura greco-romana. Então, aquelas pessoas dominavam o grego, dominavam a língua grega. E por isso que o Carlos o Calvo foi buscar o Juan Escoto na Irlanda para que fizesse essas traduções. Não só do Pseudo Dionísio, mas de outros padres gregos, que nós temos vídeos, inclusive, aqui nessa playlist Filosofia Medieval, com o subtítulo de Padres Apologistas. Então essas traduções do grego para o latim, desses padres gregos, dentre os quais o Gregório de Nissa, temos vídeos sobre ele, Máximo o Confessor, também temos vídeos sobre ele, Pseudo Dionísio, também temos vídeos sobre ele. Então, a partir daí, o Juan Escoto vem a sofrer influência desses pensadores que ele está traduzindo para o latim, porque o latim na época era a língua padrão, a língua oficial na Europa Ocidental. E ele sofre influência no seu trabalho desses padres gregos que ele traduz, do Orígenes, uma influência muito forte do Orígenes, também temos vídeos sobre ele no canal. Sofre influência do neoplatonismo por intermédio desses padres, influência do Agostinho de Hipona, e como eu já falei, uma forte influência do Pseudo Dionísio. Suas principais obras são duas, que ele escreveu. As duas foram inclusive consideradas como heréticas em alguns concílios da Igreja Católica Apostólica Romana.
mas são obras muito interessantes, como Da Divisão da Natureza, a primeira obra, talvez a mais importante dele, e sobre a predestinação divina. Eu mesmo tenho uma cópia em PDF da Divisão da Natureza. Você consegue na rede. Você vai escolher a rede, você vai conseguir essas obras em PDF gratuitamente. A questão do Scott, com relação à razão e fé, é muito interessante, porque ele traz de volta essa discussão, que estava meio parada, e traz de volta a relação que possa existir entre, de um lado, a razão e do outro, a fé. Ele entende que ambas são complementares. A razão tende a completar a fé e a fé a completar a razão. E que não haveria, em hipótese alguma, uma contradição entre elas. Poderia sim haver uma contradição, mas essa seria falsa, seria a partir das pessoas que estão ali interpretando as Sagradas Escrituras, fazendo uma interpretação errada. Então, não é a razão que estaria se opondo à fé ou a fé à razão, não. É a interpretação dada pelas pessoas que estaria errada. Então, ele não vê um conflito entre razão e fé. Mas, se porventura surgir um conflito entre razão e fé, neste caso, há de prevalecer sempre a fé, não a razão. E ele não vê uma separação entre filosofia e religião cristã. Para ele, a religião cristã é um tipo de filosofia. Tá? É mais uma forma de filosofia. Então ele não vê como a filosofia sendo diferente da religião cristã. Ambas são filosofias. Ele entende que a verdadeira filosofia é a verdadeira religião. Você vê como a coisa está mesclada? É uma coisa só. Quem é a verdadeira filosofia? É a verdadeira religião, ou seja, o cristianismo. E uma frase que ele adota para si, até fazendo uma pequena alteração, uma frase que nós vamos escalar na Antiguidade em Platão, que ele vai pegar e vai fazer uma pequena alteração e vai usar como: ninguém entra no céu a não ser pela filosofia. Olha a importância que ele dá à razão. Para a época ele dá uma importância enorme à razão. Ninguém entra no céu a não ser pela filosofia. Ele há de dizer que Deus, ele se manifesta por meio das Sagradas Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, não, o Antigo também, e há de se manifestar também Deus por meio da natureza, por tudo à nossa volta. Então há um duplo caminho para chegarmos a Deus. Nós podemos conhecer melhor a Deus por meio da leitura e da interpretação dos textos sagrados e também pelo estudo da natureza à nossa volta, pela observação da natureza, eu venho a conhecer quem? A Deus. Então há um duplo caminho para eu conhecer a Deus. E aí o que é então essa natureza, que é um dos caminhos para conhecer a Deus? Veja, ele há de entender por natureza a todos os seres, tá? Tudo, a natureza há de englobar tudo. Há de englobar todos os seres e também o não ser, o não ente. Ou seja, tudo aquilo que o meu intelecto pode vir a conhecer, que a minha capacidade de conhecimento me permite conhecer, e tudo aquilo que eu não posso conhecer, porque eu não tenho capacidade para conhecer como tal. Então ele entende por natureza aquilo que é finito, aquilo que é limitado, mas também aquilo que é infinito, aquilo que é ilimitado. Esse conceito de natureza dele é muito amplo, engloba a tudo. Vem a se aproximar, se formos buscar uma contribuição nos gregos antigos, do conceito de physis, tá? De física, tá? Dos gregos. Então, natureza é tudo. Há de englobar também a Deus. Deus faz parte do conceito de natureza. Os anjos vão fazer parte do conceito de natureza. Tudo, tá, que você possa imaginar que exista vai fazer parte do conceito de natureza em Rohan, Scott e Eugene. O ser, ele pode ser dividido, segundo Eugene, em 4 modos. Posso pegar o ser e vou dividir em 4. Ele está entendendo o ser como natureza. Claro está. Tá?
já que a natureza é o todo, é a física, é physis do grego. Então vamos dividir essa natureza em 4 modos, que é o ser. Tudo que há, tudo que existe, tudo que é possível é a natureza. Então, inclusive, veja, eu falei que ele sofre influência também do Agostinho de Hipona, e por meio do Agostinho de Hipona e dos padres apologistas, ele há de sofrer influência do neoplatonismo. E o neoplatonismo, nós sabemos que é uma mescla do pensamento do filósofo Platão com o pensamento do filósofo Aristóteles. E vamos ver presente nele agora, nessa divisão da natureza, tá, também a presença do Aristóteles, das 4 causas do Aristóteles. Vamos chegar lá. Primeiro, a primeira divisão que ele vai dar para a natureza é a natureza incriada e criadora. Ora, gente, o que pode ser isso? Se tudo é natureza, qual é a natureza que não foi criada, mas que cria? É Deus. Existe outra? Não. Dentro da temática do cristianismo, aquele que não foi criado, tá? Ninguém o criou, ele existiu por toda a eternidade e vai continuar existindo, tá? É Deus. E é Ele que cria, Ele é um Deus criador. Então veja, a natureza incriada e criadora é Deus, Deus Pai. Tá? A gente vai lá no Antigo Testamento e no Novo também pega. Deus Pai é a natureza incriada e criadora. Se formos buscar uma contribuição em Aristóteles, esta é a causa eficiente, é aquela causa da pessoa que faz alguma coisa, que constrói alguma coisa. Se eu tenho uma estátua do Hércules em bronze, o escultor, tá, a pessoa que vai criar essa estátua, esse artista, ele vai ser a causa eficiente da estátua do Hércules. Então, a causa eficiente é Deus, Deus Pai. E Deus, nessa primeira divisão da natureza, ele é visto como a origem de tudo. Claro, porque no cristianismo, Deus cria tudo, toda a criação, inclusive o tempo e o espaço. E ele fica de fora da criação, ele cria toda a criação, ele é transcendente à criação que ele cria. A segunda divisão é a natureza criada, claro está, porque Deus é um só, então a natureza incriada é Deus. Dali em diante tem que ser a natureza o quê? Criada, criada por Deus. E criadora. Ou seja, ela foi criada, mas ela também cria. E lembra que a gente estava falando do platonismo, do Agostinho, do neoplatonismo? Então o Platão, ele vai nos falar do mundo das ideias. No mundo das ideias teremos uma ideia perfeita de cada coisa. Quando chegar o cristianismo, vai enxergar esse mundo das ideias na mente de Deus. Então, na mente de Deus, porque Deus é o grande arquiteto do universo, então na mente de Deus você tem um projeto, você tem um modelo, você tem uma ideia perfeita de cada coisa. E essas ideias são criadoras. E aí ele até foge de uma coisa, dizer que algo possa ser criado do nada. Então Deus não criou o mundo do nada. Não. Deus criou as ideias arquetípicas. E estas ideias arquetípicas é que criaram o mundo. Porque nós somos exemplos dessas ideias. É o exemplarismo, nós somos exemplos dessas ideias. Então, o segundo modo de nós dividirmos a natureza é em natureza criada e criadora. Aqui nós temos o quê? Nós temos o Verbo de Deus. Nós temos também o Filho de Deus, que ele faz a separação. A natureza incriada é Deus Pai. E a natureza criada e criadora, ele vai assemelhar ao Filho de Deus, ao Verbo de Deus, pegando a passagem bíblica. E nós temos aqui as ideias arquetípicas que estão no mundo das ideias, agora na mente de Deus, uma ideia perfeita de cada coisa. E temos também, buscando agora Aristóteles, a causa formal. Lembra, eu falei da estátua de Hércules? Então a causa eficiente é o artista que está fazendo a estátua. E a forma de Hércules, ou seja, vai ser, ou Sócrates, tá?
a forma da estátua, seja Hércules, seja Sócrates, seja quem estiver ali representado na estátua, é a causa formal. Né? Então, este mundo das ideias, que agora está na mente de Deus, é ali que eu tenho as formas. Tá? As formas que vão gerar, como exemplo, tudo que representa a criação. Então, é a causa formal de Aristóteles. A segunda causa de Aristóteles. A terceira divisão que ele nos proporciona para a natureza é a natureza criada e não criadora. Ora, é justamente tudo que se originou a partir da mente de Deus. Somos nós, a criação, que somos exemplos daquelas ideias arquetípicas. Então, tudo à nossa volta foi criado, inclusive eu e você, mas nós não criamos coisa alguma. Nós fazemos parte da natureza criada e não criadora. Aonde está presente quem? O Espírito Santo. E, se formos buscar Aristóteles, é a causa material. Ou seja, aquela estátua que eu falei no início, de Sócrates, por exemplo. Então, eu já tenho que o artista é a causa eficiente. A forma, ele vai representar o Sócrates, ou vai representar o Hércules. A forma é a causa formal. E o material é o bronze, é uma estátua de bronze. Então, o bronze vai ser a causa material, é do que aquilo é feito. E nós aqui, essa criação, é a causa material, gente, tá? Em Aristóteles. Então, aqui nós temos toda a criação do universo, do cosmos, a criação. Nós temos o mundo material e também o mundo espiritual. Nós temos as almas, nós temos os anjos, os arcanjos, está tudo aqui presente. O mundo material e o mundo espiritual. Esta é a criação. É a terceira divisão. E a quarta? A quarta divisão nós temos a natureza incriada. Falei em natureza incriada, estou falando de Deus. Aquele que não foi criado por ninguém é Deus. Então a natureza incriada e não criadora. Estamos agora pensando em Aristóteles na causa final. Ou seja, ainda pegando aquele exemplo, a causa final seria eu ter uma estátua do Hércules ou uma estátua do Sócrates. Essa seria a causa final, que vai ficar exposta numa determinada rua ou vai ficar exposta dentro de um prédio. Então, esta é a causa final. Para que aquilo serve? Qual a finalidade? A causa final da sua casa é ser a sua moradia, tá? Onde você vai residir. Então, a causa final é para que aquilo serve, o seu destino, tá? A sua utilidade, a sua funcionalidade, a sua finalidade. Então, a causa final. O que ele quer dizer com isso? Ele está pegando uma contribuição do Orígenes. O Orígenes já pensa isso. É uma coisa circular, tudo sai de Deus, evolui e no final retorna para Deus novamente. Então Deus é a causa inicial, mas é a causa final também. Com isso quer dizer que todo o cosmos, todo o universo há de retornar para quem? Para Deus. Faz até nos lembrarmos de um panteísmo, tá? Mas não é a situação dele, ele não é um autor panteísta, se bem que ele foi acusado disso. Tá? Porque, veja, ele não há de identificar a criação a Deus. Não, ele não há de fazer isso. Deus é muito maior que a criação. Então, vamos lá. A natureza incriada e não criada estaria vinculada à causa final. Então, são as 4 formas fáceis de memorizar e de entender. Tem maior sentido. Você tem a natureza incriada e criadora. Você tem a natureza criada e criadora. Você tem a natureza criada e não criadora, e você tem a natureza incriada e não criadora. As 4 possibilidades. Bem, ele diz que antes dessa divisão em 4, quando você tinha somente Deus, ou seja, antes da criação, antes da existência dessas ideias perfeitas na mente de Deus, porque até isso é a criação de Deus, não? Que Deus não se conhecia a si próprio, Deus não tinha como se autoconhecer, ele era inefável para si próprio, ele era incognoscível para si próprio. Deus não se autoconhecia. Deus passa a tomar consciência de si, segundo Hans Couto Eugênia,
a partir da criação. Por meio da criação, ele começa a conhecer a si próprio. Então, Deus vem a se conhecer por meio da criação dele, e Deus, segundo o pensamento do Eurígenes, é maior que toda a criação. Ele é transcendente à criação, ou seja, ele está do lado de fora e ele cria tudo, inclusive o tempo e o espaço. Segundo o pensamento do Hans Kotto, Deus, ele não é idêntico à criação, em hipótese alguma, mas a criação é idêntica a Deus. Entendeu a diferença? Nós aqui, tudo à nossa volta, nós que somos a criação. Então, nós fomos criados por Deus. Então, a criação toda, eu e você, a criação é idêntica a Deus, que é o nosso Criador. Mas Deus não é idêntico à criação. Ele transcende a criação, ele é maior que a criação, muito maior. E aí, vamos para agora os textos sagrados. A Bíblia, ele vai também trabalhar com Orígenes. O Orígenes nos propõe o quê? Uma interpretação alegórica. Vamos usar de metáforas, metonímias. O que está escrito na Bíblia tem uma leitura literal, é possível. O próprio Orígenes diz que há uma leitura literal, mas também há uma leitura em maior profundidade. Ou seja, aquilo que não está escrito necessariamente ali, que você tem de interpretar para você entender a mensagem que está na Bíblia. É uma mensagem alegórica. E ele vai buscar esse sentido, então, não literal nos textos sagrados. Inspirado em Orígenes, então, com certeza. Da mesma forma que a questão do mal do mundo, ele não reconhece uma natureza ontológica do mal, ou seja, o mal não existe por si próprio. Ele vai buscar isso em Agostinho. Temos vídeos sobre Agostinho, Agostinho de Hipona. Como também, já falei, temos vídeos sobre Orígenes. Não? Então, o bem é quem existe. O mal é a ausência ou a carência de bem. Então, se eu não tenho o bem, eu tenho o mal. Mas o mal em si, ele não existe. Ele é simplesmente a falta do bem, a carência do bem. Isso é Agostinho. E está presente ali no Hans Kotto. Da mesma forma que no Pseudo Dionísio, ele há de buscar as duas vias para você conhecer a Deus. Lembra? Tem um vídeo aí do Pseudo Dionísio, ele fala da via catafática e da via apofática. Ou seja, da teologia positiva, que é a via catafática, pela qual eu vou falar dos atributos de Deus. Se eu digo que Deus é perfeitíssimo, se eu digo que Deus é boníssimo, inteligentíssimo, belíssimo, eu estou falando o quê? De qualidade de Deus. Estou dando nomes a Deus. Então, eu estou usando a via catafática, a teologia positiva. Estou dizendo que Deus é. Agora, se eu chego e digo, olha, Deus não é isto, não é aquilo, não é aquilo outro. Estou negando aquilo que Deus é. Então eu estou usando a via apofática, a teologia negativa. Ele entende que Deus é inefável, incognoscível. Eu não tenho como conhecer a Deus, a verdadeira essência de Deus. Tanto que muitas vezes ele vai fazer referência a Deus, ele vai colocar o super na frente. Porque quando você diz que Deus é super bom, ele é o super ser, eu estou negando que ele seja o ser, eu estou negando que ele seja bom, eu estou negando que ele seja inteligente. Ele é muito mais que isso, ele é super inteligente. Porque na verdade eu não sei o que Deus é. Então a via apofática é a via que ele adota, que na verdade ele está dizendo que não é possível para nós, seres humanos, devido às nossas limitações, conhecer realmente a essência de Deus, saber o que realmente Deus é. Isso não é possível para nós. E ela vai buscar essa inspiração no Pseudo Dionísio, na leitura atenta que ele fez do Pseudo Dionísio. Gente, o século IX e o século X tem uma característica interessante. Tem muita gente, muitos comentadores, que colocam que a patrística há de começar lá no século I e ir até o século VIII.
Vocês que estão acompanhando aqui a nossa playlist de filosofia medieval, sabem que eu não adoto isso. Eu pego o que está antes da Idade Média, ou seja, na Antiguidade, século I ao século V, e chamo simplesmente de padres apologistas. E do século V ao século X, sim, que eu chamo de patrística. Mas há aqueles que não fazem essa distinção e vão buscar a patrística lá no século I ao século VIII. Eles param no século VIII. Normalmente quem vai no século I para no século VIII. E essas mesmas pessoas, esses mesmos comentadores, começam a falar da escolástica no século XI. Isso eu também faço. Coloca escolástica século XI ao século XV e aparecendo tardiamente também lá por volta do século XVII na Península Ibérica. E o que acontece com o século IX e X? Muitas vezes é deixado de lado. Ou seja, não está nem na patrística nem na escolástica. Para muitos, não há pensamento original, não há um pensamento filosófico, não há um desenvolvimento teológico interessante. Então, para muitos comentadores, o século IX e X, essa parte de cultural, de pensamentos, de evolução do pensamento ocidental, é um grande vazio. Daí, veja, a grande importância do Hans Cotter-Ujena, porque ele está ali no século IX e ele desenvolve um sistema, um verdadeiro sistema filosófico-teológico. Tem princípio, meio e fim. Ele vai lá buscar nos gregos antigos, no neoplatonismo, nos padres apologistas, vai buscar várias contribuições e cria um sistema próprio seu. Então ele se destaca, ele é o grande pensador do século IX. É o grande. Estava à frente do seu tempo. Tão à frente do seu tempo que há comentadores que querem ver nele o início da escolástica. Não, esse é o primeiro escolástico. A escolástica começa com o Hans Cotter-Ujena. O que eu também não concordo, tanto que vocês vão ver que eu vou classificá-lo como patrística. Escolástica, século XI. Já tem outro contexto. Mas, na minha opinião de comentador, ele não está dentro da escolástica, mas tal a importância dele que muitos comentadores o colocam como o primeiro representante do que será a escolástica, seria um precursor desse movimento. Então, um pensador importantíssimo. E você tem acesso via PDF às obras dele, especialmente da divisão da natureza e sobre a predestinação divina. São as duas obras que vale a pena você ler se você tiver interesse na filosofia medieval e na religião com um prisma filosófico racional. Bem, gente, claro, sempre todo pensador você não tem como esgotar em um vídeo o pensamento do autor. Não importa se esse vídeo vai durar 10 minutos ou 2 horas, você não tem como esgotar. Então há sempre a possibilidade de fazer um segundo ou um terceiro vídeo, caso haja interesse por parte de vocês no pensador. De qualquer forma, gente, eu espero que vocês tenham gostado do Hans Cotter-Ujena. É um pensador deveras interessante. E gostaria que vocês deixassem um comentário para eu saber o que vocês acharam em relação ao Ujena. Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo e até mais!